Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui esta noite, mais uma vez, nesta igreja, para juntos adorarmos a Deus esta festa, que já iniciou-se há alguns dias, e assim como muitos que estão aqui não estiveram nos outros dias, nós também não estivemos. E aqueles que estão aqui esta noite é porque precisam ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Alberto também por essa rica oportunidade, que mais uma vez ele teve a coragem de me convidar e suportar o seu ouvido para me ouvir aqui essa noite. Também os irmãos da liderança da mocidade, que mais uma vez confiaram a oportunidade para nós estarmos aqui, o irmão Tiago, a outra jovem que não sei se ainda está na liderança, Adriana, né? E os outros jovens também, Eliel, que cooperam com os irmãos da mocidade. Um tema muito interessante para nós esta noite, e também a todo o corpo de obreiros que está conosco, sobretudo aqueles que ainda não são cristãos, ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador, amém? Glória a Deus, igreja. Eu tenho aqui uma boa notícia para você que tem sede por almas. Nós temos um livro que nós presenteamos gratuitamente, já há alguns anos. Nós temos uma equipe de evangelismo, que todos os anos nós visitamos Aparecida do Norte, Trindade, Passeata Gay e outros lugares mais. Você que adquirir um dos nossos materiais, você estará ganhando esse livro de presente para você evangelizar, amém? Nós vamos falar sobre alguns assuntos esta noite. É uma mensagem forte, é uma mensagem até polêmica, é uma mensagem profética, de natureza profética. Para que uma mensagem seja profética, ela precisa de pelo menos 3 características. Ela não pode ser apenas para uma pessoa, ela não pode ser apenas para o presente, ela não pode ser de minha própria vontade, produzida pelo meu próprio ego, coração ou próprio espírito meu, pelas minhas emoções, não. Esta mensagem ela deve servir não apenas para este local, mas para toda a nossa geração. E essa mensagem, inclusive, nós vamos depois pôr no nosso site. Pela misericórdia de Deus, já estamos com mais de 10 mil visitas. E eu tenho certeza que se tiver graça de Deus, que sem isso não fazemos nada, nada podemos, será uma bênção esta noite. Conto com a ajuda de oração de todos vocês que vieram aqui receber. Eu também sou o primeiro a receber de Deus, senão nada posso entregar para os irmãos. Amém, igreja? Então abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 58, glória a Deus. Isaías capítulo 58, versículo de número 1. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o 2. Isaías capítulo 58. Depois nós vamos ler lá em João capítulo 8, versículo 44. Isaías 58, glória a Deus, verso 1. Todos aqueles que já acharam podem dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Por favor, a partir de agora ninguém converse, a não ser para mandar o sermão dar glória a Deus. João capítulo 8, versículo 44. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus em nosso meio, e aqueles que são espirituais podem senti-lo também em seu espírito pela fé, já através da palavra que nos será revelada esta noite. João 8, 44 diz assim: vós pertencei ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e o pai da mentira. Repita comigo: o diabo é o pai da mentira. Não precisa ter medo dele, não, irmão. Pode falar assim: o diabo é o pai da mentira. Isso, diga assim: mas Jesus é o pai da verdade. Pergunta para o irmão que está do seu lado: de quem que você é filho? Amém. Espero que você tenha certeza disso. Eu quero pregar esta noite uma mensagem chamada Mentiras Modernas que podem deixar bons crentes fora do céu.
Repita assim comigo: mentiras modernas que podem deixar bons crentes fora do céu. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é um bom crente? Você vai descobrir hoje. Irmãos, eu quero pregar esta noite sobre esta mensagem. Existe no nosso calendário um dia chamado Dia da Mentira. Mas eu descobri um outro dia que é o dia, pelo menos na prática, verdadeiro do dia da mentira. Quero iniciar aqui falando sobre uma das mentiras modernas. Existem 3 tipos de mentiras que nós vamos tratar aqui esta noite: mentira teológica, mentira espiritual e a mentira do fim dos dias. Repita comigo: mentira teológica. Não é mentira da teologia, é mentira teológica. Repita comigo: mentira espiritual. E repita assim comigo: mentira do fim dos dias. Por exemplo, o Natal é uma das grandes mentiras, uma das grandes festas que existem no mundo atual. O dia da mentira não é o dia 1º de abril. O dia da mentira é o dia do Natal. Eu nunca vi tanta gente falsa para aparecer para me cumprimentar na ceia no dia de Natal. Gente que falou mal de mim em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro e mais ainda algum mês escondido por aí, 31 de fevereiro. Aí chega no Natal como um cordeirinho de Jesus e me cumprimenta com aquele olhar, sorridente de um crente espiritual e fervoroso, e diz: Jesus te ama. E esta é uma situação que não só as pessoas da igreja, mas as pessoas do mundo enfrentam no dia do Natal. E o Natal, ele tem muitas mentiras. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e descobri que se o Papai Noel existisse, ele demoraria no mínimo, pelo menos, aliás, 14 milésimos de segundo em cada lareira de cada casa, para que ele pudesse distribuir presente em todos os continentes da terra, para todos os moradores da terra. Ou seja, Papai Noel não existe. Papai Noel é mais uma das mentiras que Satanás intenta para enganar as famílias e principalmente as crianças. Porque quem celebra Papai Noel não tem e geralmente não acredita em Papai do Céu. A prova mais clara e evidente disso é Isaías 14, versículo de número, Isaías 44, versículo 14, que fala sobre o pinheiro que é cortado e colocado para dentro de casas. E muitos crentes, às vezes eu já passei alguns natais na casa de alguns irmãos, e eu já tive a oportunidade de ver pinheiro, árvore de Natal dentro da casa de crentes. O que é isso, pregador? É uma maldição que você está colocando dentro da sua casa. Aquilo que não serve para a palavra de Deus, aquilo que não serve para o meu Deus, não pode servir para mim. Tem muita gente que acha que isso é radicalismo. Não, irmãos, radicalismo é uma coisa, ser santo é outra coisa completamente diferente. E ainda no versículo de número 16, a Bíblia diz sobre a mesa farta que se faz em comemorações como esta. O que significa isso, irmãos? O único aniversário que o aniversariante não ganha presente é o Natal. As pessoas vendem um produto e esse produto chama-se Jesus. Só que no dia do aniversário dele, quase ninguém se lembra que ele existe. Quase ninguém se lembra que ele morreu por nós. E o Filho de Deus se fez filho do homem para transformar nós, filhos dos homens, em filhos de Deus. Outra mentira moderna que pode deixar fora do céu. Irmãos, isso aqui, esse livro aqui, o inferno não é brincadeira. Você sabia que a mensagem mais pregada por Jesus no Evangelho de Mateus não foi sobre salvação? Não foi sobre um dos 7 nomes de Deus? Jesus, ele não pregou no Evangelho de Mateus querendo agradar uma das 480 sinagogas que havia em Israel, um dos 5 milhões de judeus que havia em Jerusalém, 3 milhões nativos e 3 milhões que eram descendentes de outras nações. Não, Jesus, ele pregou a verdade. E um dia eu quero assemelhar essa pregação minha em João capítulo 6, quando a Bíblia diz que todos os discípulos deixaram Jesus sozinho. E Jesus diz: vocês também não querem ir embora? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou Pedro e diz: para onde iremos nós? Pois só tu tens palavra de vida, de vida, de vida, de vida, de vida eterna. Irmãos, a maior riqueza deste mundo não está nas minas de ouro da África do Sul, não está com os magnatas do Texas, não está com o petróleo do iraquiano. A maior riqueza deste mundo não está lá no urânio da União Soviética extinta, da onde vem a usina da bomba atômica da sua tecnologia, não. A maior riqueza deste mundo, talvez você passou em frente
e fez o sinal da cruz se ainda não é um cristão, e talvez pediu misericórdia se é um crente afastado. Esse lugar chama-se cemitério. Embora esse lugar tenha uma riqueza humana, biológica, de cerca de 6 milhões de dólares, cerca de cal para pintar a parede de 3 metros de comprimento, e também de enxofre para matar a pulga de 3 cachorros pitbull red nose tamanho adulto, mas só que eu não estou falando da riqueza biológica e científica. Eu estou falando de um outro tipo de riqueza. Eu estou falando de uma riqueza chamada tempo. Você sabia que você trabalha com tempo, você vende tempo? Não estou falando do cronos do homem, mas do kairos de Deus. No cemitério está aquele sonho que nunca se concretizou. É o tema que nós lemos aqui sobre José. No cemitério está o pregador que nunca pregou uma mensagem. No cemitério está o poeta que nunca escreveu a prosa de um verso, a poesia, uma estrofe. No cemitério está o escritor que nunca escreveu um livro. No cemitério está aquele cântico que nunca foi cantado por uma mocidade. No cemitério está o pastor que nunca gerou uma ovelha. No cemitério está uma família que nunca foi construída. No cemitério está o cantor que nunca gravou um CD para cantar. No cemitério está um prefeito que nunca governou uma cidade. No cemitério estão sonhos que já morreram e não podem jamais voltar atrás. Sonhos que já foram e já estão engavetados para sempre a 7 palmos embaixo da terra. Mas eu quero profetizar que esta noite Deus vai repreender todo ladrão de sonho e Ele vai ressuscitar os sonhos espirituais da tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo isso. E por falar em sonhos, eu quero pregar sobre uma outra mentira moderna que nós temos muito ouvido hoje, nos dias de hoje principalmente, chamado de sonhe com o que quiser, delire. Você pode ser um sonhador e aquilo que você sonhar, Deus vai realizar. Fazendo uma busca rápida pela internet, achamos ali cerca de 38 mil referências para a palavra sonho. E eu fico pensando, será que Deus, Ele é um Deus que deixa o ser humano sonhar de barriga cheia, comendo cachorro quente com maionese, mostarda, passando embaixo de ponte um caranguejo, engolindo uma serpente? Será que é esse tipo de sonho que Deus dá para o ser humano? Não. Deus teve pelo menos 7 sonhos na vida de José. Nós estamos acostumados a ouvir sobre os sonhos de Deus na vida de José. Mas presta bem atenção na verdade de Deus. Eu vou falar muitas verdades espirituais bíblicas aqui esta noite. A principal verdade de Deus na vida de José é que houve 2 motivos principais para que ele chegasse no palácio. Presta bem atenção. Sonho sem propósito de Deus nunca se realizará. Sonho sem propósito de Deus nunca se realizará. Tem muita gente que está sonhando com alto duplex em Copacabana, que aperta um botão magnético, eletrônico, sai uma BMW de dentro. Deus, eu vou dar o meu tudo, eu vou sonhar e no outro dia eu vou acordar e vai estar na minha garagem. Eu vou sonhar que eu vou ser o presidente dos Estados Unidos da América. Do jeito que está falando hoje sobre sonho, todo mundo pode sonhar e sem nenhuma hermenêutica, explicação bíblica, parece que todo sonho que a gente tiver, a gente vai poder sonhar e esse sonho vai se realizar. E tem gente sonhando que está subindo uma escada e ali ele está pisando em cima de um para subir, dando cabeçada no outro, dando mordida no que está do lado, passando por cima do que está do outro lado, e esse tipo de sonho não se realiza. Presta atenção nos 7 sonhos de Deus na vida de José. Primeiro que os sonhos de Deus na vida de José não foram humanos, foram espirituais. Primeiro sonho que Deus deu para José é que ele seria vendido. Repita comigo, vendido. Segundo sonho que Deus deu para José, sabe qual foi? É que ele iria para o deserto. Repita comigo, deserto. Terceiro sonho de Deus na vida de José é que ele iria ficar sozinho em cima de um camelo no deserto e ia chegar num lugar muito bonito, numa ilha de Cancún chamada Masmorra e prisão de Faraó. Quarto sonho de Deus na vida de José é que ele iria governar sobre os presos. Quinto sonho de Deus na vida de José é que ele seria traído. Sexto sonho de Deus na vida de José é que ele seria esquecido. Sabe qual é a boa notícia da vida de José? É só a 7ª etapa da vida dele. É quando ele recebeu o anel de sinete do rei. E ali ele dominou sobre toda a terra do Egito. Hoje em dia a palavra vitória virou moda. Hoje em dia, pregador que não prega vitória, que não prega bênção, que não prega prosperidade, ele não é um pregador que tem ibope. Eu não estou preocupado se o meu nome vai aparecer em lista de pregadores, se eu vou ter muita agenda, se a minha foto vai aparecer em lata de extrato de tomate, se a minha figura vai aparecer em brochinho de paletó e imã de geladeira. Eu estou preocupado em pregar a verdade. Doa quem doer, haja o que houver, aconteça o que acontecer. A verdade, ela não faz curva, a verdade é reta. Tem muita gente contando mentira por aí, dizendo que Deus tarda, mas não falha.
Quando você acha que Deus está atrasado, é porque você está adiantado. Quando você acha que Deus está adiantado, é porque você está atrasado. Deus, ele não se atrasa. Deus, ele não se adianta. Deus, ele chega no tempo certo. Repita comigo: Deus chega no tempo certo. Só houve 2 motivos porque José chegou no Egito. Sabe quais foram? Primeiro, porque Deus queria abençoar o pai de José. O pai de José se chamava Jacó. E Deus, sabendo na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, que faltaria pão e água na terra do Egito, o que Deus fez, irmãos? Olha aqui para mim. O que Deus fez? Deus usou a história de José para poder abençoar o seu pai Jacó. Se José não tivesse sido traído, vendido, levado para o deserto, esquecido, aprisionado na masmorra, traído, Deus não faria o milagre na vida de Jacó como fez. Deus poderia fazer de outra maneira? Poderia, mas Deus não fez. Deus queria unir uma geração com outra geração. Deus queria unir a geração de José, que é uma geração profética, assim como José foi vendido, Jesus também foi, mas isso aqui é uma outra história que nós vamos contar outro dia. E o outro motivo que Deus fez com que José do Egito chegasse dentro do palácio de Faraó, é que Deus queria que o seu nome, Jeová Jireh, Deus provedor, Eolã, Deus eterno, El Shaddai, Deus poderoso, Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Erró, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Jeová Samá, o Senhor está aqui, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, todos os nomes de Deus chegassem dentro do Egito e ali o nome de Deus pudesse ser conhecido. Tem muitos cristãos hoje vivendo um Pentecoste de troféu, vivendo um Pentecoste de troféu espiritual. E é por isso que hoje nós vemos igrejas cheias de pessoas vazias. É por isso que hoje eu recito aqui a história de um homem que disse que foi ao mundo e não viu a igreja, mas veio a uma igreja e viu o mundo. Sabe quem é este homem? Mahatma Gandhi. O homem que tem 1 bilhão e 300 milhões de adeptos do hinduísmo. Agora imagine se esse homem ele achasse aquilo que ele procurava dentro de uma igreja cristã. 1 bilhão de pessoas para Cristo. Não existe Pentecoste fora da vontade de Deus. Tem muitas pessoas hoje buscando avivamento, buscando o poder de Deus, buscando algo sobrenatural para si próprias, para uma ostentação, para se mostrar para as demais. E isso Deus não realiza, mas de maneira nenhuma. Outra mentira moderna, já para falar sobre esse assunto: avivamento sem base bíblica é heresia. Avivamento que é pregado em toda a mensagem de um pregador, de uma igreja, de um pastor, de um encontro. Lá na minha cidade tem muito encontro de avivamento, feito tudo fora das igrejas. Os pastores no premio dentro da igreja, eles fazem fora. E aí o pregador que ganha menos, ganha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais. Na minha Bíblia eu nunca achei isso, mas eu achei uma coisa bem diferente. De graça receber e de graça dai. Eu comprei alguma coisa para vir pregar nessa igreja, pastor? Irmãos, a Bíblia, ela permanece a mesma. O problema é que nós queremos mudar a Bíblia para o nosso jeito. Mas somos nós que temos que mudar o nosso jeito para o jeito da Bíblia. Nós não devemos pegar o que está lá e trazer para cá. Devemos pegar o que está cá e levar para lá. Não somos nós que entramos na onda do mundo para ser um crente Raimundo, uma cara na igreja e outra no mundo. É o mundo que, se quiser, entra na nossa onda. Com esse negócio de misturar Estado com igreja, esse negócio é totalmente fora da palavra de Deus. Pregador que tem o poder de Deus, ele não precisa ficar toda a mensagem dele falando sobre avivamento. Se ele tem o poder de Deus, ele ora, Jesus batiza, ele ora, Jesus levanta o paralítico, ele ora, a salvação acontece. Porque o que eu estou vendo hoje, amados, é o marketing, é a propaganda. Isso eu posso falar que eu sou formado em propaganda e marketing. É muita gente fazendo comércio com o produto chamado Jesus. É muita gente querendo se aparecer através do nome de Jesus. É muita gente querendo encher a igreja através do nome de Jesus. E é muito pouca gente querendo dar ouvido à palavra de Deus como ela é. Labraçu decanta labaxandarabacaia. Eu avisei que a mensagem era forte. Só dá glória a Deus quem crê na palavra de Deus. Irmãos, outra mentira moderna. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 8, que Deus deu alguns para pastores,
outros para mestres, profetas e apóstolos. Eu não achei nenhum versículo na Bíblia que fala que Deus deu umas para pastoras. Na minha igreja não. Na minha igreja não. Na minha igreja não tem pastora. Minha igreja é uma igreja, Assembleia de Deus New Life no Brasil, a sede é nos Estados Unidos. Mas na minha igreja não tem pastora. Pregador, você é um pregador machista? Não, eu sou um pregador bíblico. Se a Bíblia dissesse que quem tinha que pastorear era mulher, eu seria o primeiro a ser servo. Mas a Bíblia diz que quem tem que pastorear é o homem. E isso não é ser machismo, irmão. Se para entrar no céu isso daqui for machismo, eu quero entrar machista mesmo. Eu quero morar no céu. Eu não quero receber óleo de mãos que não foram ordenadas por Deus. Mentiras modernas. Eu tenho uma pregação que eu falo assim: 5 coisas que Deus não fará. Hoje em dia tem um montão de gente prometendo coisa que Deus nunca prometeu. Tem gente que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Eu nunca li esse versículo na Bíblia. Alguém já leu esse versículo? Eu li um parecido. Eu li um que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas. Ou ainda que seja todas estas coisas. Mas que coisa que o autor está dizendo ali? Tenho que comer e tenho que vestir. A passagem ali está dizendo sobre os lírios do vale, que não trabalham e nem fiam. Antes, Deus deu para eles a devida proteção. Deus deu o devido vestimento para eles. E quanto mais para nós que somos seus filhos. Isso é a verdade bíblica, irmãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: tendo com o que comer e tendo com o que vestir, com isso estejais alegres. Tem uma outra mentira moderna, que é a Páscoa, por exemplo. Você sabia que o coelho, em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 7, fala que o coelho é um animal imundo? E o que tem de crente que quando chega na Páscoa é uma briga para comer chocolate, irmão. Pregador, agora você está falando contra o chocolate. Diz: espera aí, eu sou um chocolate. Eu também sou. Mas, irmão, por favor, não compra ovo de Páscoa. Eu estive lá em Vila Velha, passei em frente a Garoto, quase que eu entrei dentro do caldeirão, irmão, de tão gostoso que estava o cheiro. Irmão, mas não compra ovo de Páscoa. Sabe o que você está dizendo para Deus quando você está comprando um ovo de Páscoa? Deus, eu quero me associar ao príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o pai da mentira. Coelho é animal imundo. Quem aqui já viu coelho botando ovo, por exemplo? Eu nunca vi. Eu já vi coelho procriando. Irmãos, isso é uma mentira moderna. Coelho não bota ovo, coelho procria. E o coelho era um animal imundo. O diabo, ele tenta substituir o papai do céu por o Papai Noel, e tenta substituir o Cordeiro Imaculado, santo, imarcessível, por um animal imundo da velha aliança. Isso, irmão, o judeu que não crê em Jesus, até hoje, eles fazem isso. E nós achamos que tudo isso é um radicalismo sem tamanho. Você acha que isso é radicalismo? Então segura o cinto que agora nós vamos começar a entrar na pregação. Outra mentira moderna dos dias de hoje: música mundana dentro da igreja. Eu fui pregar numa cidade no centro-oeste do Brasil, terminei a pregação, reuni alguns jovens, oramos, o vice-líder da mocidade me procurou. Disse: pastor André, eu tenho uma dúvida. Eu disse: pois não. Há 2 quadras da igreja, lá eles falam quadra, tem uma boate evangélica chamada Sara Nossa Terra. Eu disse: o que tem? Ele disse: lá tem ritmos gospel. Nós trocamos a paródia e damos uma de fraco para ganhar o fraco. Mas está havendo um escândalo muito grande na cidade, muita gente tem nos criticado. E eu disse: lá tem música como rock? Ele disse: não tem rock, mas tem o rock gospel. Temos lá já o grupo Os Metaleiros de Cristo. Eu disse: tem sertanejo? Ele disse: não. Quer dizer, tem e não tem o grupo sertanejo gospel. Eu disse: qual? Os Levitinhas de Cristo. É a cara do Zezé de Camargo e Luciano. Eu disse: então fica para lá, que na minha casa eu não quero saber de Zezé de Camargo e Luciano. Lá tem rap, temos um grupo de rap. Temos lá o grupo Revolucionários de Cristo. Tem lá também o grupo de pagode, Só no Sapatinho de Jesus. E eu disse: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Você quer ganhar aquele que está no mundo, irmão? Você não precisa ser igual a ele. Jesus comeu na mesa dos pecadores, mas eu não li nenhum versículo na Bíblia que diz que Jesus, ele se tornou igual aos pecadores.
Entre as 5 coisas que Deus não fará nada que Ele não tenha prometido. São 31.500 promessas na Bíblia, dá 87 para cada dia do ano. Mas se Jesus não prometeu, irmão, fique tranquilo, nunca vai acontecer nada. Deus não fará nada que não tenha fé, nada que não seja pelo seu nome. Deus não fará nada que não seja segundo a sua vontade. E Deus não fará nada que não tenha um propósito de reino, um propósito espiritual. Eu tenho aqui uma das mentiras modernas, já é a mentira do fim dos dias, é falta de amor pelo próximo. Repita comigo assim: falta de amor pelo próximo. Isso quase não é importante na Bíblia, irmãos. A Bíblia só diz em Romanos 13, versículo 9, que o amor, ele cumpre todos os mandamentos. Todos os mandamentos que você transgredir, se você tiver amor, a Bíblia diz que isso é possível de encobrir uma multidão de pecados. E é por isso que o diabo luta para que nós não tenhamos amor. Eu tenho na minha mala aqui, não dá tempo de abrir, mas se alguém quiser eu mostro lá no final da igreja. O irmão Demiro já viu. Uma foto que nós tiramos na cidade de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte, de um galo de 1,5 metro de altura, que é adorado naquela cidade. Enquanto nós estamos na nossa fortaleza espiritual, enquanto nós estamos na nossa fortaleza material, tem pessoas adorando um galo e chamando ele de meu rei. Falta de amor pelo próximo. Eu visitei um presbítero, 18 anos desviado da igreja, e eu disse assim: Jesus te ama. Ele começou a chorar. Eu disse: por que o senhor está chorando? O senhor quer voltar para a igreja? Ele disse: eu ainda não sei. Mas então por que o senhor está chorando? Ele disse: porque faz 18 anos que eu não ouço alguém dizer que Jesus me ama. Irmãos, nós vamos agora para Aparecida do Norte. Nós vamos agora evangelizar. Depois nós vamos para Passeata Gay. Nós vamos para outros lugares. O ano passado nós distribuímos 1.300 convites. Tinha pastor que pegava o convite, rasgava e jogava fora. Tinha crente que dizia: eu não vou porque eu tenho que ir para um retiro. Cada um inventava uma desculpa. E é por isso que eu disse no começo sobre João capítulo 6. Tem muita gente hoje inventando desculpa para dizer que não pode fazer a obra de Deus. Missão é o único mandamento que, se você não cumprir, você não deixa de entrar no céu. Entra no céu, pregador? Entra. Sabe por quê? Porque Jesus deixou isso para fazer um teste, para saber quem tem dívida de gratidão com Ele ou não. Pregador, mas o meu salário está, eu sou desempregado, meus filhos só choram, a política está inoperante, o mundo não funciona, o aluguel está cortado, o telefone já pifou há muito tempo. Mais alguma reclamação? Queria eu ter nascido em berço de ouro, uma conta rica no Citibank, queria eu ter o nome de uma família influente na minha vida, mas eu não tenho nada disso. Mais alguma reclamação? Puxaram o meu tapete, falaram mal de mim, me humilharam, me fizeram muito mal na infância, eu tenho cicatrizes no meu coração e traumas na minha alma. Mais alguma reclamação? Houve um homem que nasceu num lugar que era emprestado, chamado Manjedoura, dentro de uma cavidade da rocha. Houve um homem que andou em cima de um barco, fazendo o mar parar e o vento se aquietar. O barco era emprestado. Houve um homem que pegou a mochila de uma criança que estava indo para a escola estudar no primário, eu imagino, e pegou 5 pães e 2 peixes e disse: vem cá, deixa eu fazer um milagre aqui. E o meu xará André trouxe, ele fez um milagre. Aquela mochila, aquele pão, aquele peixe, era emprestado. O jumentinho que ele andou, ouvindo a multidão dizendo: Shalom, Shabbat, Halev, Baruch, Rabai, Sim, Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, era emprestado. A ceia, chamada última, que estão deturpando agora num tal de código da Vinci aí, Jesus pegou todos aqueles pães, aqueles peixes, aquela ceia, olhou para todos aqueles que estavam ali, e tudo aquilo ali era emprestado. As casas que ele ia eram emprestadas. Até a sua túnica, que depois foi ali uma espécie de leilão por José de Arimateia, era emprestado. A única coisa que deveria ser dele, mas não é, chama-se cruz. 4 palavras do Gólgota. A cruz era dele. Quer dizer, a cruz não era dele. Porque das 7 palavras que ele disse, uma delas foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe por que eu faço missão, irmão? E antes de eu ser pregador, eu sou um ganhador de almas. E não prego porque sou pastor, mas sou pastor porque ganho almas. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele teve 3 tentações: corpo, alma e espírito. Corpo, transforma a pedra em pão depois de 40 dias. Alma, se prostrados me adorados, te darei o Taj Mahal, o Grande Canyon, as 7 maravilhas do mundo. Tudo isso te darei. Tentação espiritual: dará ordem aos teus anjos para que não tropece com teu pé em pedra. E ele disse: não vou me dobrar.
Mas um dia, num jardim escuro, no Getsêmani, ele se dobrou por causa de uma pessoa. Sabe quem? Você. Ele se dobrou por causa de você. E hoje Jesus, ele procura o teu coração para morar dentro de você, não como um inquilino que paga aluguel, mas como um morador que quer ter a sua voz para ele ouvir. Porque todos os lugares que Jesus fez milagres, só teve um que foi do filho da viúva de Naim, Lázaro, que ele foi chamado, mas todos os outros, Jesus esperou a pessoa vir até ele. Por quê? Porque ele quer ser achado, ele quer ser procurado, ele quer ser desejado. Ele não fará nada que você não queira. Se você fechar a porta para o Espírito Santo, ele baterá asas e irá embora para outro lugar. Jesus está procurando adoradores nesses últimos dias, que o adorem não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Deus está procurando esta geração aqui esta noite. E isso é uma verdade. Os fiéis da terra, Deus está a procurar. E às vezes a gente, sabe quando que a mentira se torna presente na nossa vida? Quando é mais fácil a gente assistir o Santo Gugu e o Santo Faustão do que ter 1 minuto na presença de Deus para dobrar o joelho de oração. Quando é mais fácil nós apontarmos o dedo e criticar do que arregaçarmos a manga para evangelizar. Quando é mais fácil vermos as coisas acontecer do que fazer as coisas acontecer. Quando é mais fácil nós, irmãos, em vez de perdoar, nós criticarmos, nós guardarmos mágoa no nosso coração. Assim o Espírito Santo se vai e as mentiras ficam presentes na nossa vida. E o pecado se torna uma realidade, o livro de Atos distante de todos nós. Mas, meus irmãos, vamos prosseguir na mensagem. Mentira moderna, Páscoa, sim, já terminamos. A Páscoa verdadeira é Cristo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Agora eu vou entrar num assunto forte. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Levanta a mão para cima. Quem aqui é filho? Levanta a mão para cima. Tem gente que não é nem filho nem pai, né? O que você é? Você é um extraterrestre. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Eu estou brincando, viu? Você é filho de Deus. Um dia eu disse isso lá no Maranhão, o pastor nem queria mais que eu pregasse. Isso aqui não tem extraterrestre não, que é cidadão do céu. Disse, calma, pastor, não é aqui na sua igreja, é lá em Campinas, na minha igreja. Irmãos, eu quero pregar aqui agora mentiras modernas para pais e crianças. Um homem de Deus estava viajando para Orlando, lá nos Estados Unidos. Passou a aeromoça do lado dele, o senhor quer comer? Ele disse, não, estou em jejum. Perguntou para o homem que estava do lado dele, o senhor quer comer? Ele disse, não, também estou em jejum. Passou, olhou, quase levou um susto. O homem estava com um sobretudo preto, uma cruz invertida na sua testa, e ele disse, eu não estou em jejum ao teu Deus, mas ao meu Deus. Ele tirou um livro preto da sua mochila e estava escrito em inglês, Holy Bible Satanism, a Bíblia de Satanás. Ele disse, mas o que vocês estão querendo fazer com isso? 14 milhões de satanistas nos esperam na América, para jejuarmos 24 horas por dia. 24 horas por dia para 3 objetivos. Depois a gente reclama de jejuar e orar, né, irmão? Terceiro lugar, destruir igreja. Se não houver igreja, não haverá aquele que pregue a verdade. Segundo lugar, destruir a família. Se não houver família, não haverá união, porque o diabo trabalha com divisão. E hoje, de cada 4 casamentos, 3 terminam em separação. Agora, a primeira verdade, sabe qual é? Ele tirou um livro vermelho da sua mochila. Sabe o que estava escrito? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu preguei uma mensagem há 3 semanas atrás na TV a cabo de Santos. Está aqui o meu material. Quem quiser abençoar a sua vida depois, 1h30 de estudo. Hoje não vai dar tempo de falar tudo, mas eu consegui. Muita gente fala sobre esse assunto. Eu tenho material. Estive com o ex-sacerdote satânico, pastor Davi Vieira, e ele me forneceu esse material. Aqui eu tenho as fotos, irmãos, da Wicca brasileira. Sabe o que é a Wicca brasileira? O pastor perguntou para ele, o que vocês querem fazer nesse Harry Potter? 3 objetivos. Terceiro lugar, destruir. Aliás, o que vocês ensinam no Harry Potter com esse livro? Ele disse 3 coisas. Crianças andar com lobisomens, caminhar com bruxaria e com vampiros. Em cada país nós temos uma Wicca. Sabe quem é a Wicca do Brasil? O nome dela é Exu de Exumirim e Chá de Xangô. A cor da boneca dela é vermelho de Xangô e preto de Exumirim. O nome dela não é este. Entre outros pactos que ela tem, ela não pode falar o nome de Deus. Ela fala o cara lá. Vocês já foram da Rainha dos Baixinhos, mas hoje vocês são do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? O dia que ela falou o nome de Deus no programa dela, explodiu a nave espacial dela. Eu acho que hoje ela vai embora de Fusca, né? E não existe coincidência na vida de crente. Havia lá um cameraman em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, membro da igreja, pastor Túlio Barros, São Cristóvão. Ele disse que sentiu o cheiro de fogo e enxofre.
Irmão, esse trem do enxofre é um negócio tão ruim que a Bíblia diz que nem o capeta vai suportar esse negócio. A Bíblia diz que o inferno, seus anjos e aqueles que não obedeceram a Deus e foram achados no livro da vida serão lançados para lá. Lago de fogo e... Agora, se você quer que o seu filho seja criado pela babá eletrônica, vá em frente. Sabe o que a Bíblia diz em Levítico capítulo 18, versículo 21 e capítulo 20, versículo 2? A Bíblia diz assim: não passeie o vosso filho pelo fogo. Não ofereça o teu filho a Moloque. Sabe quem é Moloque nos dias de hoje? Procura no dicionário. O que significa a palavra moleque? Significa Moloque. Cada vez que você xinga o teu filho, quando ele te faz arte, quando você fala para um outro amigo seu de escola, vai seu moleque, você está invocando, você está chamando à existência o nome do espírito de Moloque, o espírito infantil das crianças. E é por isso que hoje criança não respeita ninguém. E é por isso que hoje criança, eu já expulsei demônio, irmão, de filho de pastor, eu dou até o nome, porque eu não escondo nada, pastor Rony, filho dele de 8 anos, Richard Nixon, nome de presidente. Expulsei um demônio dele, com 10 minutos que eu estava falando desse material, o demônio pegou ele. Pastor Carlos, vice-dirigente da Igreja Madureira, do bairro Vila Sônia, em Piracicaba, pegou a nossa apostila, entrou dentro de casa, o filho dele fazia uma semana que não dormia. Todas as noites ele via a figura de um desenho passando, daqui a pouco você vai descobrir qual é. Em frente do filho dele, ele não dormia. E ele disse que quando ele fez o filho dele ler esse material, que aqui nós falamos sobre mais de 50 desenhos, ele disse que o filho dele, depois daquele dia, começou a dormir. E ele disse que naquele momento que mais me chamou a atenção, isso chama-se batalha espiritual, diz que caiu uma pedra em cima da laje da casa dele. Quando ele saiu lá fora para ver quem era, não tinha ninguém. Irmão, sabe como que Deus me deu esse ministério? Um dia eu fui expulsar um demônio de uma criança. Pregador, crente não fica endemoniado, só se for na tua Bíblia. Jesus disse para Pedro, para trás de mim... Peraí, eu não ouvi direito. Para trás de mim? Ah, tá. Ah, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. Mas ele fez parte da comissão dos 70, que expulsou o demônio em Mateus 10. Ele já tinha recebido lá aquela passagem que Jesus diz, recebai o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo, ele não tinha o revestimento, mas ele tinha. Crente que está na presença de Deus não fica endemoniado. Aquele que sai, se cumpre aquela palavra que diz que o Espírito sai. E se ele voltar e achar a casa vazia, traz mais 7 piores do que ele. E o último estado se torna pior do que o primeiro. Fui expulsar o demônio de uma filha de uma crente em São Paulo. 10 anos de idade mais ou menos. Os olhinhos dela viravam. Coloquei a minha mão, manifestou um espírito por nome Pikachu. Eu disse, como que é? Pikachu. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo, até então nem sabia o que era esse demônio. O Espírito Santo disse, coloca a tua mão do lado do salgadinho. Estava amarrado até a boca, amarrado. Peguei a figurinha multicolorida da Elma Chips, estava escrito Pokémon. A palavra Pokémon significa espírito das trevas. Esse desenho, quando foi lançado no Japão em 1997, mandou 700 crianças japonesas para o hospital vítima de epilepsia e convulsão. E isso é o que diz a ciência. A minha Bíblia diz que havia um demônio infantil tão poderoso que nem os discípulos puderam expulsar, que jogavam um jovem, que a Bíblia chama de lunático, no fogo, e ele também era mudo, e os discípulos não puderam expulsar. E eles trouxeram até Jesus, e Jesus expulsou. Eu disse, demônio, sai em nome de Jesus. Ele disse, não sai. Eu disse, sai em nome de Jesus. Ele disse, não sai. Ao Espírito Santo, através do dom de discernimento de Espírito, que é importante para você expulsar um demônio, ele disse, eu não saio. O Espírito Santo pergunta para ele por quê. E ele disse, eu não saio. Perguntei para ele, eu não saio porque eu tenho uma aliança com essa criança. Eu disse, aliança como? E ele disse, assistindo o meu desenho. Eu disse, qual? O Pokémon. Foi provado cientificamente pela USP em 1998. Tem vários desenhos do Pokémon que já não passam, são proibidos no Brasil de passar na televisão. Existe um aparelho chamado taquigoscópio, se não me falha a memória, é este nome. Que provou que a cada 10 segundos, pelo menos 100 imagens do Pokémon são colocadas de uma maneira escondida dentro do subconsciente das crianças. Uma criança que passa uma semana diante da televisão, terá assistido 1.400 cenas de violência, 800 cenas de magia e 300 cenas de prostituição. Aí de vez em quando eu acho uns crentes que dizem assim, não tem nada a ver, pregador. Então leva esse demônio para sua casa, crente. Para minha casa eu não quero. Quem não quer na sua casa? Levanta a mão para cima. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Não, diga mais forte, o sangue de Jesus tem poder.
Tem uma outra mentira por aí chamada novela. Repita comigo, novela. Nossa, agora eu toquei num Deus poderoso, né? Aí no mundo, né? Porque contra o meu Deus não tem sangue de capeta que vala mais. Irmão, existe um demônio tão forte que cuida das novelas e da televisão, que tem lugar que você pode falar mal do diabo, descer o porrete nele, mas não venha falar da tal da novela. Você nunca mais vai pregar ali. Uma vez, eu estava pregando na minha igreja, eu disse, irmão, como é que chama aquela novela? Cura... Aí o irmão gritou lá atrás, do pecado. Ah, muito bem, né, irmão? Você nem para ter uma malícia santa e desconfiar que eu estava querendo jogar verde para colher maduro. É isso, irmãos. 10 novelas da Rede Globo. Cor do pecado. Anjo que caiu do céu. Ezequiel 28, Isaías 14. Tudo eu mostro na Bíblia, irmão. Aqui não tem jeito. Regra de fé que eu defendo a minha tese é Bíblia. Ezequiel 28, Isaías 14. 5 pecados que derrubaram ele de lá. 5 ex que derrubaram Satanás. No monte da congregação me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Farei meu trono acima das estrelas. E ele caiu. Caiu. Aí apareceu na novela da Globo lá, através do ator Caio Brat, fazendo novela. Aí tem crente que rói a unha, torce para o último capítulo, quem vai ser a próxima vítima, e até atrasa na igreja. Aí quando a gente manda ele dar glória a Deus, é claro que não vai dar. O braço está engessado, a garganta está empoeirada, está tudo cheio de lagartixa, morcego e rato. Mas eu profetizo que essa noite a tua lareira, ela vai voltar não só a ter fumaça, vai ter fogo. Fogo dentro dela. É isso que o mundo precisa, de pessoas que andem na contramão dele. Se nós não pregarmos uma mensagem verdadeira, com conteúdo diferente, o mundo não vai dar ouvido àquilo que nós estamos pregando. Não basta vir aqui fazer simpósio, seminário, ficar com a cabeça desse tamanho, ter 900 diplomas na parede e não ter uma alma no currículo para contar a história. Eu amo a teologia, fiz teologia, mas tem teólogo que depois que eu terminar de ler todos os livros dele, Jesus já voltou umas 50 vezes, já terminou a grande tribulação e está lendo o livro ainda. Um dia chegou um homem numa igreja, um general no Rio de Janeiro, falou, eu sou capitão, um coronel, essas coisas assim, de bravata da marinha. O senhor teve 52 erros na sua pregação. E ele disse, muito bem, mas eu já ganhei 4.000 almas para Cristo com os meus erros. E o senhor? Um dia havia um irmão na nossa igreja, chamado João Fogo Puro. O irmão João Fogo Puro, ele tinha 2 dentes na boca, um para abrir garrafa e o outro para doer. Ele tinha uma mão parecendo uma raquete de tênis do Guga. Mas só que o irmão João Fogo, quando ele abria a boca, irmãos, um dia ele foi ler lá em Crônica, genealogia de Crônica, irmão. Imagina esse irmão tentando ler a genealogia, falar o nome de Matusalém, por exemplo. Meu Deus. Aí naquele dia passou um homem em frente da igreja, não entrou. Passou 15 dias, ele entrou. Ele pegou a oportunidade, pediu. Um homem de branco quando entra no interior, a gente acha que é anjo, né, irmão? Ele disse, eu sou um grande médico dessa cidade, Poços de Caldas. E eu quero contar um testemunho, eu iria me suicidar aqui no barranco, aqui no fundo, no final da rua dessa igreja. Quando eu passei em frente a essa igreja, eu vi uma luz branca que saía de dentro da mão de um homem. E quando eu entrei dentro da igreja, eu vi um homem lendo sobre a família e a família que Deus tinha na terra. E aquele dia eu descobri que a minha família era miserável. Eu tinha um filho nas altas universidades. Eu dava para minha filha todo o dinheiro que ela queria, as melhores grifes, mas eu não tinha uma família unida e feliz. Esse irmão não sabe nem falar direito, ele está dizendo sobre a família de Deus, está chorando, aí tem crente pulando, gente aí fazendo um montão de coisa, sendo curado. A partir de hoje eu quero fazer parte dessa família. Levantou a mão para o céu e aceitou Jesus. Fica de pé no seu lugar, irmão, em nome de Jesus Cristo. Hoje, o que muito existe no meio das pessoas, da sociedade em geral, é falta de perdão. Repita comigo assim, falta de perdão. Mais forte, falta de perdão. Se você não liberar perdão no seu coração, você nunca será abençoado. Tem muita gente que dá o dízimo, que dá a santa ceia, que é um crente fervoroso dentro da igreja, mas que não consegue perdoar. Um dia um irmão brigou com o seu irmão, e eles moravam numa fazenda, passavam um rio bem no meio. E ele saiu para trabalhar e disse para o carpinteiro, eu vou sair, quando eu voltar eu quero que o senhor construa uma cerca aqui para mim. E ele saiu, e quando ele voltou ele teve uma surpresa. Não tinha uma cerca construída naquele lugar, tinha uma ponte. Aí ele disse, o senhor está de brincadeira comigo? Ele disse, por quê? Porque eu mandei o senhor construir uma cerca, o que o senhor construiu aqui? Ele disse, uma ponte. Enquanto os dois estavam brigando ali, discutindo, o irmão do outro lado olhou, as lágrimas começaram a descer. Porque o perdão desativa os laços do ódio.
O perdão desativa os laços do ódio. Aí o irmão gritou do outro lado: irmão, por favor, para um pouquinho. Não briga com ele não. A partir de hoje eu quero me reconciliar com você. E eles se abraçaram, Jesus fez uma obra linda. Aí, irmãos, no outro dia eles fizeram uma festa. Sabe quem foi o convidado de honra? O carpinteiro. Sabe qual foi a resposta dele? Não vou participar da festa. Mas o senhor tem que participar da festa. O senhor foi a pessoa que Deus usou para nos unir de novo. O senhor não vai participar? Ele disse: não. Por quê? Porque lá na frente eu ainda tenho outras pontes para continuar construindo. O carpinteiro Jesus hoje, ele veio construir muitas pontes aqui. Ele me disse que ele vai construir uma ponte entre você e aquele teu parente, ó. Há muito tempo você não olha na cara dele. Deus vai construir uma ponte entre você e o teu vizinho. Vocês têm uma inimizade, ele nem quer ouvir você falar de Jesus, e você muito menos quer olhar para a cara dele. Jesus vai fazer uma ponte entre você e o teu filho desviado, entre você e o teu pai afastado, entre você e o teu irmão que está aprisionado, entre você e o teu tio, a tua avó, não importa o parente que está adoentado na cama de um hospital. Hoje o carpinteiro Jesus está aqui para construir uma verdade, que é a ponte do perdão que desativa os laços do ódio. Glória a Deus. Quantos querem receber as verdades de Deus na sua vida? Sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos fazer a oração. E o irmão Ademir vai cantar. Eu não preciso pregar 3 horas aqui para Deus falar, irmão. Jesus disse que não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Se você não foi tocado até agora, eu não vou fazer um show aqui, eu não vou me aparecer aqui mais 2 horas para você se sentir tocado por Deus. Mentiras modernas, mentiras espirituais, mentiras do fim dos dias, mentira da falta de amor, não deu tempo de falar, mentira da falta de poder quando falta o Espírito Santo, mentira da falta de sinais, hoje temos ouro e prata, mas não temos levanta-te e anda, mentira da falta de servos. Um dia desse o irmão me disse assim: vamos lá na igreja do apóstolo fulano de tal. Segura um pouquinho. Vamos lá na igreja do pastor fulano de apóstolo fulano de tal. Eu disse: quem? Apóstolo fulano de tal. Peraí. Abri na Bíblia, a Bíblia diz: se alguém faça alguma coisa, faça segundo a palavra de Deus. Peraí, aqui tem João, Pedro. Mas esse apóstolo eu não achei na minha Bíblia. Irmão, o que tem de heresia por aí, hoje é apóstolo, é pastora, é bispa, daqui a pouco vai ter querubim, vice-presidente de Deus, serafim, arcanjo, e se a gente não começar a botar essa comida velha, mal cheirosa, estragada, de um 99 para fora, nós vamos virar um passatempo e parque de diversão de Satanás. Talvez os poucos que eu estou aqui são parecidos com aqueles que Jesus ficou, mas não tem importância não, irmão. Eu estou aqui para entrar na porta estreita, porque grande é aquela que leva para a perdição. Está aqui, ó, foto da Xuxa fazendo um pacto com o diabo, ó. Está aqui na minha mão esquerda. Está vendo aqui, jovem? Está vendo aqui a Xuxa? Dá para ver? Está aqui, ó. Filme da Xuxa fazendo filme pornográfico. Aqui, ó, com criança. Irmão, tem uma música da Xuxa que fala assim, ó: meu cãozinho Xuxo. Sabe qual é a mensagem que dá para ouvir? Meu cãozinho Xuxo afrontou Javé. Tem uma outra música que fala: amarrei Javé sobre o meu quarto. E outras músicas mais, como Hilarie, que é o nome de uma entidade maligna. Irmãos, isso que eu estou falando é muito sério. Tem muita gente que está sendo aprisionado por espíritos enganadores. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos teriam comichão nos ouvidos e dariam ouvidos a espíritos enganadores. Você quer uma verdade para a tua vida? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quem é que tem alguém? Ó, vou te dizer uma profecia aqui. Quem tem alguém que ainda não é salvo na tua família? Levanta a mão para cima. Se você quiser, vem aqui na frente, que depois que eu contar esse testemunho para você que aconteceu semana passada em Hortolândia, você vai ter fé para Jesus salvar na tua casa. Um jovem entrou chorando dentro da igreja. Sabe qual era o nome da igreja que eu estava pregando? Família de Jesus, pastor Valteir, lá em Hortolândia. E ele disse assim, chorou o culto inteiro, pediu oportunidade no final. Ele disse assim: eu entrei dentro da igreja porque eu toco para o show do Rio Negro, de Solimões, Teodoro e Sampaio. Mas quando eu passei em frente dentro dessa igreja, eu ouvi uma voz que dizia: entra dentro dessa igreja. E eu entrei e eu vi uma jovem cantando. E quando eu vi essa jovem cantando, lá no bairro Ernesto Húngaro, em Hortolândia, eu vi um homem de branco na porta, uma luz branca, melhor dizendo, na porta. E quando eu vi essa luz branca na porta, o meu corpo começou a tremer e um imã me puxou para dentro da igreja. Eu não sei nem como que eu estou aqui. Eu sou um tocador, estou ouvindo o show de uma casa de show chamada Chapéu do Brasil, uma coisa assim, lá em Sumaré.
Mas eu chorei o culto inteiro e a partir de hoje eu quero ser crente. Porque tocando para Teodoro em São Paulo, Mato Grosso e Matias, e o meio do Solimão, eu nunca senti o que eu senti vendo essa jovem cantar. Ela não tem a afinação que eu tenho, ela não tem a melodia que eu tenho, mas ela tem algo que eu nunca vi na minha vida. Deve ser desse tal de dizer, a partir de hoje eu quero ser crente. E aquele dia ele aceitou Jesus. Eu profetizei na vida de uma mulher aqui de uma cidade perto de Sorocaba chamada São Pedro. Eu disse, 42 dias Deus vai te dar o papel do INSS. Ela disse que no dia 39º ela duvidou. E ela disse que duvidou e pediu perdão para Deus. Quando foi no dia 40º, ela disse que ligaram para ela do INSS e disse, o teu laudo foi aprovado. E ela saiu depois de 6 anos da fila e ela foi aprovado o laudo dela, para a glória de Deus. Outra verdade que eu quero profetizar aqui na tua vida. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Tem alguém sentado aí por esses bancos aqui na frente que faz 865 anos que você não fala mais em línguas estranhas, que você não profetiza mais, você nasceu na igreja cheio do poder de Deus, mas por alguns entraveios que aconteceu no meio da jornada, você já não tem mais aquela sede do Espírito de Deus. Seja humilde, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se você está aqui na frente da importância, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero convidar, se existe outra verdade bíblica aqui, você que está doente, reumatismo, artrite, artrose, osteoporose, câncer, válvula mitral entupida, sai do seu lugar, vem aqui na frente. O Jeová Rafa, o Deus que sara, vai te curar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vocês que vieram aqui na frente, você que está aí no seu banco, estenda as suas mãos para a frente e nós vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Política, dai de César o que é de César e dai de Deus o que é de Deus. Estado é Estado, igreja é igreja, não se mistura. Tem um hino ainda que diz, fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem fé, peça ao Salvador. Mentira. A Bíblia diz que se alguém não tem fé, ouça a palavra de Deus. Fé você não adquire pedindo, fé você adquire ouvindo. Para encerrar agora, feche os teus olhos agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A mentira moderna dos últimos dias é que haveria esfriamento. Mas eu quero lhe dar uma verdade. Para aquele que for fiel, o azeite da botija não vai faltar. Não vai faltar fogo na tua botija. Porque quando Jesus chegar diante das 10 virgens, ele vai ver igreja do São Jerônimo, igreja do Planalto, igreja aqui do Europa. Tem azeite na botija, na criança, no velho, no obreiro, no adolescente? Tem! Então entra, porque aqui é o teu lugar. Por que, Senhor? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste. Senhor, quando não fizemos uma dessas coisas, quando a um desses pequeninos me fizeste. Mas do outro lado vai estar aquelas pessoas, e Deus vai abrir as mansões do Alphaville no seu cerco digital, que é mais potente que o 8mm dos americanos do cinema, e vai aparecer aquele mendigo dizendo, pelo amor de Deus, madame, me dá 3 pãozinhos duros para mim e para os meus filhos comer, porque a gente não sabe o que vai comer à tarde. Aí ela vai dizer com aquele bife acebolado na chapa quente de inox, no fogão de 6 bocas, atira no pé desse vagabundo. Naquele dia estará diante do Senhor Deus. Pode soltar, maestro. Agora você vai escolher qual lado você quer estar. Em nome de Jesus Cristo. Mentiras modernas. Mas ainda existem verdades antigas que Deus quer dar um tempero novo aqui esta noite. Todas as provas que eu já passei. Vai recebendo agora o poder de Deus em nome de Jesus. Senhor, a verdade, irmão, ela libera o poder de Deus. E ouvir. Se Deus está nesta palavra, se esta palavra é verdade, começa agora a receber o poder de Deus em nome de Jesus. Começa a abrir a tua boca e glorificar a Deus e adorar como Gideão. Começa a louvar a Deus como Davi. Começa a dançar como Miriam. Em nome de Jesus Cristo. Começa agora a liberar perdão para o teu irmão. Começa a liberar perdão para o teu patrão. Começa agora a liberar amor pelo próximo. Começa agora a pensar nas pessoas que estão indo para o inferno. A palavra. Começa a pensar agora. Contra bastante poder para vencer. Agora em nome de Jesus. E continuar a jornada. Vai ouvindo a voz de Deus agora. Passado. Vai ouvir a voz do Espírito Santo em nome de Jesus. Pois Cristo na cruz. Amém. Tudo já venceu. Oh, glória a Deus. Saber que dele
não lembra mais. Outra verdade, Jesus apaga os teus pecados. A glória de Deus. Jesus não quer saber o dia de ontem, Ele quer saber o dia de hoje. Nenhuma condenação mais. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma, lança-me fora. Cuja vida coberta. Venha Jesus, venha Jesus. Venha Jesus esta noite. Venha Jesus esta noite. Porque Ele não vai te lançar fora. Tem gente vindo até Jesus aqui esta noite. Para a glória de Deus. Espírito Santo, sopra sobre nós aqui esta noite. Vai entrando no coração adormecido. Espírito de Deus, vai entrando no coração agora dos crentes. O Espírito Santo está entrando, Ele está renovando, Ele está curando, Ele está libertando, Ele está operando. Glorifique a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, bendiga a Ele, santifique-se a Ele. Surianda, Ariamba, Clox, Fei, Manda Crecabra, Xanda na batalha. Pura maçã, na batalha. É bem difícil. Aleluia, glória a Deus. Jesus está perdoando teus pecados aqui esta noite. Xanda na batalha. Purificando a lavassura para a batalha. O pai da mentira está amarrado em nome de Jesus. Você que tem o vício de mentir, hoje vai colocar uma pedaço de fogo hoje na tua boca. Tua boca é uma noção de bênção. Tua boca não é instrumento de falsidade. A gente lê a palavra. Receba agora o que são de fogo de Deus. Você que tem um trauma de infância, você que tem um trauma do passado, e o passado Jesus está limpando o teu coração agora. Começa a olhar para frente, começa a olhar para o alto. Do alto virá a tua redenção. Do alto virá a tua redenção. E você se lembrará que hoje, sexta-feira, você recebeu essa palavra profética para a tua vida. Para quem? Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que prova Deus. Abraça o irmão que está do seu lado. Irmão, abraça o irmão. Tem jovem chorando. Tem irmão glorificando. Tem obreiro orando, exaltando língua estranha. Seja cheio. Seja cheio. Se esta palavra é verdade, se esta pregação é verdade, honra macida candarabachária. Receba poder, 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 receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pelo sangue que desceu da cruz. Deixa dela. É certo que prova Deus. 7 coisas que Jesus exige de nós: o novo nascimento, uma nova nação do corpo, uma nova vida. Jesus está te exigindo uma vida do céu, um novo louvor, uma aliança, uma nova Jerusalém, um novo coração, um novo caminho, um novo testamento. Xandaraba, canta, labaia. Glória a Deus, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Diante do que nós ouvimos, tem alguém ainda que não é crente e deseja receber Jesus na